Jogo muito pegado, muito obrigado, com características diferentes. Um abraço, viu, Edu, para você, para os amigos aqui agora já do nosso apito final, para todos que estão com a gente aí na Bandeirantes e também pelo YouTube, pelos nossos aplicativos, enfim. Primeiro tempo você já descreveu, poucas emoções, o Diogo Silva não trabalhou, o Luiz Daniel, o goleirão da equipe do Londrina, também não. O segundo tempo era normal, era esperado, absolutamente previsível o que acabou acontecendo. O Londrina subiu as linhas, aumentou um pouco a sua intensidade, foi um pouco mais vertical, um pouco mais agressivo, usando os lados do campo, indo realmente com a intenção de empurrar a Ponte para trás. Teve aí 2 ou 3 oportunidades, mas nada assim que pudesse chamar a atenção de uma maneira mais evidente. Nenhum super milagre, nenhuma mega defesa do Diogo Silva, mas o Londrina foi melhor do que a Ponte. Segundo tempo, agressivo, a Ponte praticamente não apareceu no ataque, e aí sentindo que o meio de campo já não estava mais, o meio de campo da Ponte, já não estava mais acompanhando e encurtando os espaços londrinenses, como no primeiro tempo. E aí o treinador pontepretano, o Marcelo Fernandes, oxigenou o meio campo. Tirou o Elvis, botou Serginho, tirou o Luiz Felipe e botou o Léo Oliveira, e tirou o Rodrigo Souza e botou o Lucas Cândido. Nesse momento em que ele faz essas alterações, a Ponte revigora a sua força de marcação, a Ponte reativa o seu sistema de contenção, e aí o jogo já diminuiu de intensidade de novo. É bem verdade que o Londrina teve lá 2 ou 3 escanteios no final da partida, rondando ali a grande área da Ponte, mas a Ponte muito organizada defensivamente. Então, se você me perguntar qual foi o grande mérito da Ponte dentro do jogo, foi o seu sistema de contenção, foi a sua organização defensiva, com os 2 dianteiros sempre voltando, fechando uma linha de 5 no meio de campo que recuava, que dava a primeira linha de 5 na frente da linha de 4, formada pelo Pacheco, pelo Anderson, pelo Simon e pelo Arthur. Então a Ponte jogou sim, com o regulamento embaixo do braço, não foi agressiva, até acho que se fosse mais ousada poderia ter conseguido algo melhor, mas foi conservador o time da Ponte. Regulamento embaixo do braço, sabendo que o empate era bom, tá tudo em aberto, o Londrina perfeitamente pode, em Campinas, no sábado que vem, ganhar o jogo, mas a Ponte em casa, com a sua torcida a favor, em tese, tem maiores possibilidades de conquistar o título, só na teoria. Mas para isso tem que acertar um grande jogo, não pode errar, não pode falhar, enfim. Mas dentro de um planejamento inicial, a Ponte jogava com 2 possibilidades de resultados visados. Primeiro, a vitória, claro. Não sendo possível, o empate também seria muito bem-vindo. Então a Ponte foi extremamente aplicada na marcação, muito bem posicionada, muito concentrada, com alguns jogadores fazendo uma partida de bloqueio excepcional. Rodrigo Souza, enquanto teve gás, depois o Léo Oliveira entrou muito bem no jogo, Lucas Cândido protegendo ali a entrada da área, Diego Tavares voltando e fechando tudo pelo lado direito, pelo lado esquerdo voltava o Toró e às vezes o Bruno Lopes para fazer essa linha de 5, enfim, a Ponte com um planejamento tático eficiente, que era primordialmente planejado para não tomar o gol. Deu certo, a Ponte não fez, mas também não tomou. Achei que ofensivamente agrediu muito pouco a equipe paranaense, mas eu acho que traz um bom resultado para Campinas, vai para o próximo sábado aí, dependendo apenas de si, dependendo de uma vitória simples, de 1-0, por exemplo, de qualquer placar, para levantar o caneco de um título nacional que a Macaca quer muito, diante do seu torcedor, certamente num Moisés Lucarelli pulsando, arrancando as fundações do chão, na vibração, no impulso, naquela participação sempre muito efetiva da torcida da Ponte. O jogo tecnicamente deixou
a desejar, mas preencheu plenamente a nossa expectativa nos quesitos entrega, luta, aquela tal da intensidade defensiva, marcação, posicionamento correto, e a Ponte mereceu o placar de 0-0, mesmo Londrina tendo sido superior no segundo tempo, mas não competente o suficiente para furar o bloqueio pontepretano ao final 0-0. Eu acho que o placar mostra com algo de fidelidade aquilo que foi o movimento geral de ações na partida no GVD em Londrina. 0, Leque, 0 para Macaca, meu queridíssimo Edu Pinheiro.